Galera, como o documentário que eu fiz das artes marciais japonesas, hoje a gente vai fazer das artes marciais africanas. Tá preparado? Vem comigo. Galera, eu quero que você entenda que a África, o continente africano, ele é o terceiro continente mais extenso com cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados, cobrindo 20,3% da área total da terra firme no planeta. É o segundo continente mais populoso da Terra, com cerca de 1 bilhão de pessoas, representando cerca de 1/7 da população mundial e 54 países independentes. Aqui, galera, além da gente incluir o próprio continente africano, a gente vai incluir também no nosso documentário a África do Sul, né? E a sua arte marcial. Então, vamos iniciar esse documentário? Prepare-se, hein? Vem comigo. A gente às vezes fica lutando por algo que você nem sabe o que vem na frente, mas então a gente vai correndo sem saber o fim. Então estamos sempre na luta para ver o que nós vamos conseguir lá na frente. O nosso sonho ainda não morreu. Eu sabia, eu dizia sempre, haverá sinais. Liquinho, carrinhos à mão. Vou encher o carrinho com tudo que vocês precisam para casa de vocês. Quero que vocês façam a maior compra que vocês puderem. Erga as mãos para o céu porque você tem alimento na sua casa. Erga as mãos para o céu porque você tem água para lavar as mãos. Erga as mãos para o céu porque você tem um pai e uma mãe para ligar. Esses meninos nem isso têm. Presta atenção nisso. Se você precisa de mais motivação do que isso, não existe. Tubarão não tinha cama para dormir, tá 2 anos sem dormir numa A cama. báscula é um tipo de desporto de combate e arte marcial tradicional de Angola. Consiste em agarrar e imobilizar o oponente, mas principalmente derrubá-lo pegando ou tocando e sem golpes, levá-lo ao chão. O termo báscula significa rasteira ou a queda dada ao adversário, que é o zênite do esporte. Esta arte era praticada pelos Axiluandas e Beçangais, no litoral da província Luandina. Uma tradição desenvolvida principalmente entre os pescadores da Baía de Luanda. Um dos últimos mestres foi Antônio Joaquim Cabetula, que nasceu na ilha de Luanda em 1920 e faleceu em 2004, aos 84 anos, no bairro da Boa Vista, antiga Mucenda. A Cabétula é atribuído a passagem de conhecimento das técnicas de quedas, quibuas e chaves, capangas, praticadas em forma de jogo acrobático entre a comunidade tradicional litorânea. Essa desenvolveu adeptos no músculo, na samba, corimba e no cacuaco. Como a prática envolvia áreas praianas e costeiras, a presença do sol e do verão ensolarado passou a ser somada ao ritmo de treino do desporto. A báscula de Bissoko, que é um dos estilos de báscula, amizade, era a verdadeira luta desportiva e recreativa onde familiares, amigos e pessoas de confiança praticavam em ocasiões reservadas. Em cerimônias de casamento, algumas famílias testavam a bravura do genro numa báscula de Bissoko, com o futuro sogro, onde se revelaria seu caráter. Se fugisse do sentido recreativo e se tornasse competitivo, seu caráter era tido como mau. E se fingisse que não era bom lutador para não faltar com o respeito, e simulando derrota, pagaria multa em quantidade de bebidas e alguns quitutes. A transformação da báscula num desporto majoritariamente de amizade, de fraternidade e de preparação física para a defesa pessoal tem sido visto como uma forma de perpetuar a cultura para as gerações presentes e vindouras, e em particular para a celebração entre os vários elementos miscigenados e cosmopolitas da sociedade pós-independência angolana.
A báscula, assim, torna-se um desporto que atrai praticantes em todo o país. Báscula de coesão ou beçangana. Já os pescadores geralmente treinavam a báscula de coesão ou beçangana, em que se preparavam para determinados desafios, enfrentamentos na vida social e na defesa pessoal, em caso de conflitos com rivais ou vizinhos. A prática vinha da filosofia popular que a riqueza e a alegria do homem africano é a sua coesão social, vislumbrada em práticas como a báscula. Além disso, a comunidade pescadora ainda conserva crenças na rainha do mar e na quianda, alvo de evocações e de preces nos rituais de prática. Na báscula beçangana, há uma tentativa de manter as técnicas em manuseamento dos instrumentos de pesca. A rebita, os trajes peculiares dos homens e mulheres pescadores. Boxe africano. Uma arte que existe dentro das tribos africanas, desenvolvida a partir de uma forma tradicional de combate que lida justamente para servir como cerimônia de maturidade nas tribos, se tornando uma festividade local. O dambé possui movimentos agressivos e outrora perigosos, já que é permitido durante o combate o agarramento e até a projeção ao chão, além de golpes precisos extremamente perigosos no rosto, vibrando cada segundo ao som dos tambores, que causam ritmo na luta, além do público que assiste atenciosamente a cada movimento. A luta ela é dividida em 3 rounds. Apenas um dos braços, chamado de lança, e é envolvido por pedaços de corda. A mão livre é chamada de escudo, e como se diz, tem a função de bloquear as investidas do adversário, que tem o objetivo de derrubar o oponente. Hoje, os torneios que estão ligados aos festivais de colheita não possuem combates estritamente mortais, apenas atrações e troca de festividade e companheirismo entre as tribos. Mas antigamente a história era outra. Antigamente essas lutas serviam muito mais do que apenas festividade, e sim eram provas de separar leões de homens, ou seja, de guerreiros de meros meninos assustados, porque muitos desses combates terminavam em morte. Outro fato curioso dessa luta tão perigosa dos seus tempos antigos é que as pernas, mais especificamente uma delas, era envolvida por uma pesada corrente que ajudava a desferir golpes ainda mais potentes. Daí a letalidade dessa luta. Logicamente, essa agressividade já não é mais existente. Mas acredite, se ela ainda existisse desta forma, sem dúvida, geraria bastante estrago em quem a praticasse. O Muzangui, né? Na verdade, é uma forma de luta semelhante ao boxe com as mãos nuas existente na África do Sul. Ele pertence à tradição Venda, tá? Que é um povo ali cuja luta é com os punhos sem luvas nenhuma, tá? Vem literalmente ali mão contra mão com uma certa brutalidade. É tido como esporte, desenvolvido não apenas para entretenimento, mas também para ganhar o respeito entre seus pares. Vá à venda, a tradição que usa essa arte marcial, ela nunca permitiu violência e brigas. Mas com este esporte você pode desafiar uma pessoa que se considera desrespeitosa com você. E a regra é, se você for desafiado a lutar, você deve lutar ou haverá consequências como multa ou mesmo espancamento
pelos mais velhos. Vencedores deste esporte eram muitas vezes compensados com o que o coach, que é chefe, ou mesmo o Vamusanda, que também significa chefe, considerava certo. As lutas não têm limite de tempo definido e só terminam quando o lutador admite a derrota ou é nocauteado. Nenhuma equipe médica está de prontidão para ajudar os feridos na enxurrada de golpes que os boxeadores desferem, apenas os anciãos da aldeia observando para se proteger contra indiscrições como morder ou chutar. É importante ressaltar que o jogo de azar no resultado das lutas é proibido e os vencedores não levam nada além de um sentimento de orgulho em representar sua aldeia ou família. Galera, seguinte, o moringue, como eu falei com vocês, é uma forma de boxe tradicional. Tem uma certa ligação ali com o Evala e com o Dambé. Lutas essas que nós já trouxemos aqui no canal. Mas ela tem algumas diferenças que eu vou falar a partir de agora. Tá? A primeira diferença é que essa forma de luta acompanha música. E tem até um canto que é praticado por crioulos, malgaches e comorianos. Okay? O que já vai tornando até uma certa ligação ali, deixando essa luta ter uma certa ligação com capoeira. É um esporte, obviamente, mais agressivo até, de origem africana, e tendo essencialmente uma forma espetacular de boxe sem sorte, mas em algumas áreas chutes, cabeçadas são permitidos. Ele é um moringue, ele parece muito mais com o Dambé, até mais do que com o Evala, ou o Niguni. É uma luta de mãos nuas, em que você pode usar cabeçadas, chutes até em algumas regiões, inclusive pode ser até meio de certa forma equiparado ao MMA moderno, sendo uma forma de MMA antiga, tá? Só que no continente africano. É uma luta muito interessante. Hoje faz parte ali de como acontece com o Dambé, tem as suas próprias ligações com competições, mas é aquele negócio mais ali festivo. Deixou de ser uma ferramenta de treinamento para guerreiro. O Diamanga, como eu citei para vocês, é uma arte marcial de origem lá de Madagascar, né? E é uma arte incrível e muito pouco conhecida no Ocidente, devido a não ter nenhuma repercussão. Aliás, como eu tinha dito, foi um inscrito do canal aqui que sugeriu em um comentário do vídeo a diferença entre o Pencaxilat e o Kali, que fizéssemos um vídeo contando a história dessa arte marcial tão incrível. Vamos lá. Madagascar é um grande país insular situado perto da costa sudeste da África. A nação tem milhares de espécies de animais e é famosa justamente pelo o número exótico de animais dessa região. Tá? Como lêmures e além de florestas tropicais, praias, etc. De fato, a origem do Diamanga é um pouco complicado, já que tem muita pouca informação. Em 2008, essa arte se tornou um desporto nacional, mantendo a cultura e tradição. E é considerada a arte marcial dos planaltos, praticada em tempo real, renascendo de suas cinzas como um fênix, como a própria fênix mitológica. Inclusive, o próprio doutor Alain, Hazakantiana, presidente da Associação de Fototra Diamanga Magalhães, expôs no Palácio de Esportes de Mahamazina, os frutos de sua pesquisa sobre os antecedentes históricos e sobre o princípio filosófico da disciplina. Em uma palavra, o Diamanga tem uma ligação com lutas com o Pencaxilat, Kali Angamporá e o próprio Kalari Paitu. Basicamente, o que acontece aqui? Acontece aquela mesma coisa que eu já citei em alguns vídeos. Tem um Kalari Paitu ali, começa a se migrar, os monges indianos começam a migrar para outros países, levando consigo o Kalari Paitu na bagagem,
E isso acaba gerando esse convívio, essa ligação com outras lutas, né? E aí acaba surgindo essas lutas tão fantásticas, né? Como o Jamanga, como o Silat, como o Kali, como o próprio Angaporã e o próprio também, o próprio Kalari-Paitu também. Então é muito legal isso, haver assim uma luta praticamente pouco difundida, como vocês estão vendo aí nas imagens, que tem uma ligação forte pelas técnicas, né? Usando-se bastões, até lâminas, além de usar uma roupa que simula um kimono. Galera, seguinte, vala é uma arte marcial tribal africana que se origina lá em Cabié, lá na região do Togo, tá? O oeste do continente africano. E aí você tem que entender que o vala não é apenas uma luta, ela também é um rito de passagem tribal. Tipo que nem o Dambé, Moringue, sabe aquelas lutas lá? Então, muito antes de se enfrentar um oponente, os jovens que praticam o treinamento intensivo para se tornarem guerreiros e homens dentro da tribo, precisam passar por uma tarefa, tá? Que é escalar 3 montanhas, tá? Quem não é bem sucedido, infelizmente, não será iniciado na maioridade. Já começa assim. No ringue, ninguém é eliminado, ou seja, não há morte. Mas a derrota não é levada na esportiva. Perder não é opção, tá? E sim é dada uma grande vergonha para a família de um novo adulto. Então, se você pegar para analisar bem, né? Eles não matam o cara, mas é como se o cara tivesse morto. Porque o cara se torna tanto uma vergonha para a família dele que ninguém quer saber dele. Ele fica isolado, fica excluído, é como se ele tivesse morto, não é? Então tem esses pontos importantes. O Evala, ele mistura muito uma ideia de um wrestling ali com alguns movimentos de projeção. Então ele lembra muito um wrestling, ou até a luta senegalesa mesmo, tá? Também conhecido como Donga, ou Biladruk, literalmente quer dizer brincadeira de bastões. Existem poucas informações a respeito dessa arte marcial tradicional praticada pelos adolescentes da etnia Nguni da África do Sul. Cada praticante combate armado com 2 bastões, de tamanho médio, um usado para a defesa e outro para o ataque, procurando atingir o seu adversário que tenha mesmo tipo de intenção. Às vezes se usa até uma pequena armadura para se proteger dos ataques. Existem diversas variações desse tipo de luta. Algumas tribos da etnia Xhosa usam apenas 2 bastões, um menor e outro maior. E outros grupos Zulu incorporam também escudos à prática. Mas também, independente do estilo, o objetivo é um só: estabelecer qual é o mais forte. O Inkzuk, como eles dizem, é o desenvolvimento deste sistema de defesa, que vem da época em que as tribos pastoreavam com varas e bastões o seu gado, exigindo assim que fossem defendidos de ladrões e predadores, como leopardos e leões. O Nguni também é usado em cerimônias de casamento, onde o noivo é apresentado ao restaurante da família da noiva. Nessa ocasião, outros guerreiros podem ser convocados para o evento, num confronto amigável. Normalmente os combates são controlados por um Induna, que é o Artibe. A arte marcial conhecida como Tatibe é uma luta que é praticada através de golpes com bastão e música, como é comum na capoeira. Porém, esta, em tese, tem o intuito de desenvolver o reflexo e coordenação motora de seus praticantes, sendo até considerado como uma demonstração para turistas. Existe ainda uma versão dessa própria luta que é feminina e é tida até menos agressiva que sua versão masculina. Apesar dos inúmeros relatos sobre essa luta, é considerada uma arte marcial até deveras esportiva, que foi muito comum no período do Egito Antigo.
sendo que muitos desses praticantes eram da guarda real egípcia. Basicamente, é uma arte marcial que traz muita energia e o bastão tem uma conotação de masculinidade, força e agressividade. Os praticantes desta arte marcial, no começo, eram homens, mas depois as mulheres também passaram a praticar essa arte marcial. É o terceiro país que faz parte do Grupo A. Ele é localizado na costa ocidental da África, com uma rica herança colonial francesa e muitas atrações naturais. Dakar, a capital, abriga a antiga área da Medina e o estimado Musée Théodore Monod, que expõe a arte africana. Nesse país, a arte marcial conhecida seria a luta senegalesa, tá? Que é uma luta tradicionalmente popular no país e na Gâmbia. Essa luta permite que o praticante possa socar os adversários, bem como recorrer ao combate corpo a corpo. Inicialmente é um esporte amador, mas a luta senegalesa vem ganhando grande destaque como um esporte profissional bastante popular. E, inicialmente, as lutas ocorriam após as sensações das chuvas e o vencedor dos torneios ganhava posse do gado local, dos cereais e até dos demais bens em disputa. Ao longo do tempo, os torneios foram ganhando importância e a remuneração dos vencedores também cresceu. Grandes nomes que marcaram a história da modalidade foram Falaye Baldé, Dobelés, Mabe Goye, o Tigre de Fás, como era conhecido, seu irmão menor Mustafa Goye, Manga 2, Rei das Arenas, e dentre outros. Com o surgimento de Mohamed Nidal, o Tyson, como ele é apelidado, a luta tornou-se definitivamente profissional, com cachês de milhões de francos e grande número de espectadores. Atualmente, os combates são um grande evento esportivo que mobiliza a mídia e a atenção dos residentes e membros da diaspora. A partir de maio de 2010, a Fabrice Alout, um ex-campeão mundial de kickbox, se tornou o primeiro branco a lecionar numa escola de luta senegalesa, no caso como técnico de boxe e preparador físico mental. E em seguida, outro branco, por assim dizer, outro europeu, o espanhol Juan Espino, apelidado de Leão Branco, lutou na arena e suas vitórias despertaram a atenção de todos. A luta possui numerosos rituais místicos, como canções de bravura, que estimulam os lutadores. As cerimônias visam espantar a má sorte antes de cada combate. Lembrando que cada luta, os lutadores são acompanhados por um cortejo religioso, numa tentativa de conferir a sorte ao lutador. O regulamento é bastante complexo, pois a luta é arbitrada por 3 juízes e o combate é composto por 2 períodos de 10 minutos, podendo até haver prolongações. Os lutadores combatem com as mãos nuas e sem proteção. O combate termina quando os lutadores caem no chão, sendo considerado queda quando o lutador encosta a cabeça, as nádegas ou as costas no chão, ou quando ele se apoia sobre os 4 membros no chão. O lutador também pode ser considerado derrotado quando ele não apresenta mais condições físicas de continuar a luta. Engolo ou ndigolo é uma arte marcial e jogo tradicional bantu de Angola, que combina elementos de combate e dança realizados em ciclo acompanhados de música e canto. Conhecido como precursor da capoeira, o engolo é praticado na África há séculos, especificamente ao longo do rio Canune, na província de Kunini, em Angola. O nigolo ou engolo, ele encontra sua inspiração na natureza, envolvendo a imitação de comportamentos animais. Exemplos: vai incluir aí, imitar o movimento do pontapé de uma zebra ou emular o balanço das árvores. Essa dança guerreira não é meramente ritualística. Sabe-se que ocorrem ferimentos graves durante sua prática. O estilo de combate do engolo vai abranger variedades de técnicas, incluindo diferentes tipos de chute, esquiva, quedas, com ênfase em particular em posições invertidas.
Muitas dessas técnicas icônicas da capoeira, como meia-lua de compasso, chute de escorpião, chapa de costas, rasteira, chute em L e outras formas originalmente desenvolvidas dentro do engolo. À medida que os africanos escravizados eram transportados para o Brasil, eles trouxeram o engolo com eles e ao longo do século evoluiu para o Brasil. Foram transportados para o Brasil, eles evoluíram a capoeira, né, juntamente do engolo, foi redescoberto na época de 1950, quando o artista angolano Albano Neves e Souza o incluiu numa coleção de desenhos destacando sua semelhança com a arte marcial afro-brasileira, que é a capoeira. Em uma das várias artes marciais africanas espalhadas pelas Américas, o engolo, através da diáspora africana, essas artes são descendentes, incluem pancadas e chutes na América do Norte, a capoeira no Brasil e o damié na Martinica. Fontes conhecidas documentam apenas um jogo de combate africano, além do engolo, que usa chutes semelhantes, que é um morangue, em Madagascar e ilhas vizinhas. É engraçado aqui, galera, porque o engolo, né, ele tem uma ligação forte com lutas como Basula, que nós já trouxemos aqui para o canal, tem uma ligação com o Niguni, tem uma ligação ali com a própria capoeira, e tudo isso vem somado à sua própria característica, que é bem interessante. Na África Centro-Ocidental, as artes marciais naturalmente assumem a forma de dança. Na cultura bantu, a dança é parte integrante da vida diária. As pessoas dançavam enquanto trabalhavam, brincavam, oravam, lamentavam e celebravam. No Congo, Angola, a dança está intimamente ligada à canção, à música e ao ritual, e ao mesmo incorporada a preparativos e batalhas de guerra. O engolo é tipicamente executado dentro de um ciclo, acompanhado de percussão, com os participantes cantarolando e batendo palmas. Essa dança sincronizada com o ritmo de palmas, os documentários jogo de corpo, às vezes o arco musical também é tocado com a boca. Não há registro escrito da origem do engolo. Os praticantes de engolo afirmam que o engolo vem dos ancestrais e que seus pais, avós e bisavós jogavam engolo. Tá? A gente tem aqui várias características, né, que tornam o engolo uma arte marcial interessante. Se a gente considerasse que Mateus Istra sugere que uma dança realizada pelos bosquimanos, tá? O Giro, que tem uma semelhança impressionante com a arte angolana, eles propõem uma teoria que os povos bantu do sul da Angola, que interagiram com grupos bosquímanos San na região, podem ter conhecido tais danças e integrado às suas culturas. Na Angola pré-colonial, os combates simulados eram uma parte importante do treino militar, e como componente do corpo a corpo, é essencial a guerra, as técnicas para evitar golpes e ataques com um foco fundamental nos exercícios marciais. Desde a invasão portuguesa, no século XVI, os cronistas europeus notaram que as habilidades marciais do povo local, como combates simulados, eram características comuns das revistas militares no Congo, Angola, semelhantes aos exercícios na Europa. Esses movimentos podiam ser aplicados na guerra, já que os guerreiros angolanos dependiam muito de manobras pessoais em suas técnicas de luta. Fontes escritas no século XVI descrevem que as artes marciais semelhantes à capoeira. O missionário, inclusive jesuíta, no final do século XVI, descreveu que as habilidades dos guerreiros Ndongo têm da seguinte forma: eles não têm armas defensivas, toda a sua defesa repousa no saguão, que é saltar de um lugar para o outro com 1000 voltas e muita agilidade, que pode desviar de flechas e lanças. O interessante também, galera, que ele também tem uma forte ligação com o Dambé, né? O boxe africano da Nigéria. E é interessante que todas essas artes marciais africanas, eu já falei isso várias vezes, essa é uma característica tribal, que você só vê
no Cali, por exemplo, que é uma arte marcial filipina. Então é muito interessante essa característica. Não é à toa que essas lutas são bem populares, são bem fortes e valem o nosso respeito. Deixa seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum. Como eu costumo dizer, tamo junto!